Aline? Você consegue ver quantas pessoas que já estão aqui com a gente? Temos 52 pessoas. Ai, que gostoso. Uma turma vai entrando aí enquanto a gente faz esse início. É um prazer estar com todas vocês aqui, todos vocês, para o nosso Time Talk, né? O nosso segundo encontro. Estamos muito felizes com essa iniciativa e com o incentivo que todas vocês nos deram aí, acessando, comprando ingressos, né? Para estar com a gente falando de um tema muito gostoso, que a turma que está organizando e que está fazendo parte das palestras, nós somos suspeitas em dizer, porque amamos falar sobre praxis, né? Então, primeira temática aqui do Time Talk é sobre praxis. E hoje a gente vai trazer um encontro aí, né, da praxia em relação com a praxia da fala, né? Queremos agradecer todos vocês e falar que nós já tivemos 221 ingressos comprados para esse evento, com um valor total arrecadado aí de R$5.020, para que a gente beneficie duas instituições que trabalham nessa parte social, que é tão importante, né, nos dias de hoje. Sempre é importante, mas nos dias de hoje se faz ainda mais necessário, que é o pessoal do Instituto Prematuro e as meninas que fazem, né? Eles estão sendo beneficiados com essa arrecadação e a gente está muito feliz mesmo com a repercussão, né? Com a ajuda de todos vocês, viu? Muito obrigada. O Time Talk Solidário tem o intuito de trazer uma informação de qualidade, com expertises na área, dentro de uma temática, e aproveitar disso tudo para, né, que a gente possa socializar mais esse aprendizado, para que o conhecimento chegue a mais pessoas e também ajudar o social, né, essas instituições. A Aline vai apresentar aí um pouquinho nossas queridas de hoje e a metodologia aí do nosso encontro de hoje, tá bom? Muito obrigada. Exatamente. Obrigada, Lu. Eu vou falar então um pouquinho sobre como a gente vai funcionar, a metodologia do encontro. Então, a gente vai ter um momento de 40 minutos, no qual as nossas palestrantes vão fazer uma apresentação. Quem tiver interesse e surgir uma pergunta durante a apresentação, se quiser escrever no chat, pode escrever, e aí a gente abre para dialogar com elas ao final, né? A gente tem um tempo curto para tanto assunto para falar nesse tema, né, da relação da praxia e a relação com a praxia de fala. E aí no final a gente lê as perguntas, ou quem fez a pergunta pode abrir o vídeo e dialogar diretamente com elas, tá? Então, uma outra coisa que a gente gostaria de dizer é que agora a gente tem um canal no YouTube que se chama Time Talk Solidário. Então, quem quiser acessar o nosso canal depois para reassistir os vídeos, assistir o primeiro encontro que já teve, já está disponível, e assim que finaliza esse, a gente disponibiliza esse lá também, tá? E pedir para todos que não é permitido fazer gravação e que esses vídeos vão ser disponibilizados posteriormente ao público, tá bem? Então, eu queria apresentar as nossas queridas convidadas de hoje, pessoas especiais e queridas. Então, a gente tem presente a terapeuta ocupacional Maria Cristina Oliveira, certificada em integração sensorial, uma longuíssima experiência na área, mestre em ciências médicas pelo Departamento de Neurologia da Unicamp e proprietária da TOI, atua em Moema. E nossa querida fonoaudióloga Elizabeth Giusti, que é especializada em transtornos de fala e linguagem, doutora em linguística e expertise em transtornos motores de fala, também atua em Moema. Elas me disseram que trabalham super pertinho, uma da outra, né? Bem vizinhas. Então já tem um trabalho bastante grande em conjunto. Acho que a gente chamou a dupla perfeita para falar sobre o tema e as profissões que hoje estão mais engajadas em pesquisa e atuação com praxia e praxia de fala. Então, que seja um excelente evento. Super agradecemos a vocês. E aí a gente vai começar. Eu vou tirar aqui a minha tela e vou possibilitar aqui para que a Elizabeth comece a dela. Obrigada, Tina. Obrigada, Beth, por aceitarem, viu? Estar aqui conosco nesse momento. Um super prazer. A Beth vai me ajudar aí, que a gente fez aí uns slides juntas, e para eu não me atrapalhar, ela que vai ficar mudando. A primeira coisa a gente tem esse desafio
né? Quando você falou 40 minutos, eu já fiquei aqui num comichão, mas vamos tentar ficar nesse tempo. Em primeiro lugar, super agradecer vocês duas, né? Aline e Luciana, eu penso que vocês estão fazendo uma coisa que é muito, muito bacana. Primeiro porque traz uma temática, né? Tá muito na moda se falar em coisas de modulação para cá, modulação para lá, e acho que praxia estava na hora de entrar mais nesse circuito. Segundo, eu penso que nos aproxima de alguma forma num momento tão duro, né? E terceiro, faz a gente se reaproximar de parceiros, né? A Beth é uma grande parceira e eu fico muito contente de estar aqui nesse momento, falando de um trabalho que tem feito muita falta. Eu acho que se o trabalho, se a intervenção está fazendo falta para as crianças, também está fazendo muita falta para a gente, né? E aí, de alguma forma, a gente se reconecta com isso. Então, muito obrigada pela oportunidade. Queria só falar uma última coisa com relação à minha apresentação, é que a TOI, a Heloísa Goldrich foi a pessoa que iniciou a TOI, que criou a TOI e que abriu essa possibilidade de eu estar junto. Então, eu sou muito agradecida. A TOI é a Elo e a Tina em segundo lugar. Bom, vamos tentar começar definindo os termos. Esse é um ponto básico. A Ana Tina, Oi. posso só engatar um pouquinho essa introdução que você fez? Claro, pode. Eu gostaria também, né, de agradecer ao convite, Luciana, Aline, as demais terapeutas ocupacionais que fazem parte desse projeto. Gostaria de dizer que poder conversar com a terapia ocupacional, para mim que sou fonoaudióloga, é assim um prazer enorme. E eu acho que a Praxis, mais do que nunca, conseguiu conciliar essas duas áreas, conseguiu criar entre nós assim uma relação muito mais fortalecida. Eu acho que para quem já tinha experiência em trabalhar com equipe multidisciplinar, interdisciplinar, acho que já, né, são áreas que já conversavam, mas eu acho que falar sobre praxis com terapeutas ocupacionais que entendem de integração sensorial, de praxis, eu acho que tem sido um aprendizado para as duas áreas muito grande. E acho que tanto nós, fonoaudiólogos, como vocês, terapeutas ocupacionais, nós estamos, assim, realmente arregaçando as mangas e correndo atrás dessa área. Eu acho que é uma área que a gente tem muito a desbravar ainda, e acho que, eu sempre falo isso nas minhas aulas, que, assim, eu reconheço de forma muito significativa o efeito, eu vejo isso na minha prática, o quanto que esse casamento entre terapia ocupacional e fonoaudiologia para essas crianças, o quanto que isso realmente funciona, o quanto que isso é importante. Então, muito obrigada pelo convite, é um prazer eu, como fonoaudióloga, entrar nessa área da terapia ocupacional e poder conversar com vocês e poder dialogar com vocês e dizer que discutir praxis, eu consigo discutir mais praxis com vocês, que são minhas colegas terapeutas ocupacionais, do que até com a própria fonoaudiologia. Eu acho que a fonoaudiologia estuda a praxia de fala na infância, mas eu acho que ao longo da nossa exposição, acho que eu vou poder comentar um pouquinho mais, eu acho que a gente tem muito a crescer ainda, acho que a gente tem muito que entender melhor o que significa praxis em toda a sua abrangência, e não só pensando em planejamento motor de fala. E só para complementar a fala da Tina, né, dizer que para nós como profissionais assim, é um prazer enorme poder saber que a gente conseguiu de alguma forma ajudar esses projetos sociais, e também muito obrigada desde já a todas as pessoas que estão nos assistindo, que se inscreveram e que se dispuseram em plena sexta-feira, né, poder estar aqui e poder passar esse tempo junto. Muito obrigada também. Obrigada para todo mundo que está aí mesmo, bem lembrado, Beth. Bom, a ideia, nossa pretensão é passar de alguma forma por todos esses tópicos, né? Rapidamente conversar sobre a questão da terminologia, retomar aí a definição de praxis como um ponto de partida essencial, esclarecer um pouquinho as características do que a gente chama de dispraxia ou dispraxia do desenvolvimento. A Beth vai estar aí ajudando, né, contribuindo com todo o conhecimento dela sobre a praxia de fala na infância.
conversar um pouquinho sobre o olhar de cada uma e pensar, né, levantar algumas questões sobre a co-ocorrência desses quadros, tá? E ainda, no final, lançar algumas ideias, e a gente espera que tenham muitas outras, sobre as possibilidades de investigação dessa co-ocorrência, né? Eu vou começar roubando uma fala da Diners, né? Se é que eu posso, mas a Diners sempre dizia que essa era uma última palavra naquele momento, mas não a palavra final. Então, eu penso que o que a gente preparou e o que eu vou tentar aqui trazer é o que nesse momento me é possível, mas eu tenho certeza que não é o final, tá bom? Então, vamos lá, Beth. Vamos que o tempo está correndo. Bom, a Ana já falou semana passada, e quem não assistiu, as fonos que eventualmente não assistiram, acho que vale a pena rever aí a apresentação da Ana, onde ela definiu o que é a praxis. A praxis, do ponto de vista aí de toda essa conceituação teórica, esse construto teórico da integração sensorial, é a capacidade ou a possibilidade de transformar uma ideia numa ação. É uma execução de movimentos que pressupõe antecipação, planejamento, memória, sequenciamento e, acima de tudo, um movimento relacionado à função, né, ao fazer. Eu acho que essa é a característica marcante, né, que uma terapeuta ocupacional que pensou em praxis traz. Quer dizer, a gente não está falando de um movimento, a gente está falando de uma ação, de um fazendo, né? E só para esclarecer, nesse sentido, a gente faz uma distinção entre movimentos, né? A Diners dizia que tudo na vida tem algum grau de movimento. Até quem não se move, para piscar o olho e fazer acionar uma tecnologia, está usando movimento. Então, o movimento está presente o tempo todo. Mas quando a gente fala em praxis, a gente vai falar daquele movimento intencional, planejado, né? Ou que tem uma intenção diferente de uma atividade reflexa, por exemplo, tá? Ou de um movimento que já está automatizado. Então, na verdade, quando você pensa no movimento mais automatizado, você pensa, bom, a praxis ficou muito pequenininha, porque na verdade isso já está. É como quando você pega o seu carro e você sai andando, dirigindo, e você parou lá no seu serviço, apesar de ser domingo. Você nem precisou pensar e você foi lá no automático, né? Agora, quando você começa a aprender a dirigir, você tem muita praxis envolvida, você tem que pensar em tudo aquilo, onde pega, que segura o câmbio, que vai olhar para o retrovisor, enfim, uma série de movimentos em sequência para você dar conta. Então, praxis é o que nos possibilita interagir com o ambiente. É um convite do ambiente, né, para uma demanda. Esse conceito de affordance está colocado dentro da integração sensorial. Quer dizer, é a capacidade que esse ser humano tem de ler esse convite, seja uma bola que me jogam na minha direção, seja um lápis e um papel na mão, seja um talher para eu me alimentar. Que convite, ou um brinquedo, que convite que esse objeto me faz e de que forma eu me relaciono com esse mundo físico. Próximo. A Beth aqui está falando que alguém está causando um ruído. Eu? Tá com a... Não sei. Eu estou aqui. E o que é a dispraxia do desenvolvimento? A dispraxia, né, tem essas denominações para quem está começando a ler sobre esse assunto, às vezes pode ficar um pouquinho confuso, porque essa terminologia ela mudou ao longo da construção teórica da própria Diners. Ela usou termos um pouquinho diferentes, que se relacionavam ao foco de pesquisa que ela estava fazendo. Então, ela, em alguns textos, ela usa a terminologia de disfunção perceptomotora, depois a praxia, enfim.
E depois ela faz, numa monografia em 1985, uma distinção entre apraxia e dispraxia. A Diniz parte de toda uma pesquisa e de toda uma literatura, mas ela foi estudar a apraxia, né? A apraxia, que era uma entidade mais reconhecida e pesquisada e já com publicações, e ela foi olhar para isso e teve muitos insights sobre o que é, então, essa dificuldade na criança. E ela cunhou esse termo dispraxia, entendendo que, com a intenção de dizer, olha, não é uma ausência, mas é uma dificuldade e que se observa ao longo do desenvolvimento. Em algumas literaturas, a gente vê uma equivalência entre o termo dispraxia e TDC, o transtorno do desenvolvimento da coordenação. Do meu ponto de vista, quando a gente vai ler a construção teórica subjacente a cada uma dessas definições, a gente vê que tem aí algumas diferenças, e embora, quando você fala do output, você fala de uma criança que faz mal o movimento, que o movimento dela não é acurado, não é coordenado, mas a forma de entendimento disso, ou do que está no substrato dessa dificuldade é diferente. Bom, a gente da integração sensorial é que usa preferencialmente o termo dispraxia como uma dificuldade em planejar e executar ações motoras, né, numa sequência adequada. Então, a preocupação quando a gente pensa em dispraxia não é exclusivamente o output, mas é como essa criança está processando a informação. Qual informação? A informação do próprio corpo, a informação sobre os objetos que ela toca, sobre as informações sensoriais que esse ambiente traz. Prioritariamente, tato, propriocepção e informação vestibular, que eu não vou detalhar porque a Ana já falou, e senão não dá tempo. Então, só fazendo uma distinção, a apraxia, ela, na maior parte da literatura, ela é colocada, então, como uma desordem neurológica, né, caracterizada pela perda da capacidade de executar os movimentos, decorrente de uma lesão, de um evento, de um sofrimento, né, um acometimento do sistema nervoso central. Tá? Então, nessa monografia, a Diniz traz muitos paralelos interessantes, né? E acho que alguns termos, como a ideação, parte de todo um estudo da praxia mesmo, da praxia ideomotora. Então, a gente vê no adulto, né, que essas caracterizações, elas são mais fáceis, né? Até porque esse adulto ele já foi formando todo um engrama ao longo do seu desenvolvimento. Então, você tem a praxia do vestir, você tem a praxia oculomotora, você tem a praxia ideomotora, mas há uma diferença grande entre esses dois quadros, não só pela etiologia, né, mas pelo momento de especialização em que esse cérebro está. Nós estamos falando de uma criança que está se desenvolvendo e não de um adulto que já tinha estudo desenvolvido. Próximo. Tina, só uma licencinha, parece que o ruído está vindo mesmo de você. Não sei se mexendo um papel, alguma coisa, você consegue perceber o que pode ser, não? Não, aqui não eu não estou mexendo em nada. Não sei se... O microfone, talvez raspando na roupa, ele produz o ruído também. Eu não vi que ela estava de fone. Desculpa. Pode ser. Vou segurar assim. Isso. Ai, joia. Obrigada, viu, Tina? Desculpa. Desculpa, imagina. Então, só para a gente relaxar, nós vamos ver um filminho muito curtinho de uma criança. Pode passar, Beth.
Eu adoro esse filme e a Teresa Mendelssohn, se não me engano, que apresentou esse filme para gente num dos cursos. E eu poderia assistir 300 vezes. Porque ele é muito divertido, porque é muito legal ver essa mãe dando risada, acho que era a mãe, né? E o próprio bebê dando risada disso. E isso é engraçado porque ele é pequenininho, porque não se espera que ele conseguisse calçar a galocha dele, o sapato dele. Ele está com um convite do objeto e ele está fazendo todo o esforço possível do próprio corpo para dar conta dessa tarefa. O corpo não responde do jeito que precisava. Ele não tem equilíbrio suficiente para deslocar o peso para um pé só e colocar a galocha. Ele usa as duas mãos para se apoiar e a cabeça pesa. E tudo isso é muito engraçado, porque ele é pequenininho. Mas não é engraçado para uma criança de 4 anos, para uma criança de 5 anos, para uma criança de 6 anos. E para uma criança de, às vezes, 8 anos que não consegue fazer isso. Né? E eu penso que a grande questão na dispraxia é as pessoas entenderem que não é uma questão de atenção, não é uma questão de empenho. Muitas vezes essa criança faz um empenho enorme e não consegue. É uma questão de uma dificuldade real. Em alguns momentos, as famílias ficam com muitas dúvidas se se a criança está, ela não está querendo, ela não se empenha. Quando ela se empenha, ela faz. E eu costumo dizer que todos nós, quando a gente se empenha, a gente funciona melhor. Mas não significa que essa dificuldade não está lá. Essa criança ela até pode conseguir uma performance um pouco melhor, mas ninguém consegue pôr todo o empenho do mundo o tempo todo. A gente não consegue ficar pensando o tempo todo no lápis, na força que eu tenho que pôr na minha mão, porque eu tenho que pensar no desenho que eu quero fazer, eu tenho que pensar no meu amigo que está do lado, muitos pensamentos entram na minha mente. Então, não é possível ter um controle, né, superior, né, um controle cortical o tempo todo sobre o movimento. Obviamente, quando a gente faz isso, a gente melhora um pouco, quando a dificuldade não é tão grande. Em alguns casos, mesmo pondo muita atenção, essa criança não consegue. É claro uma coisa que a gente que eu acho, Tina, uma coisa que eu acho que é interessante nessa linha do que você está falando, que acho que é importante colocar aqui, o quanto que muitas vezes, por mais que eles se empenham e eles colocam todo esse esforço, às vezes isso não é reconhecido também, né? Porque às vezes isso não é visto. Então, ali a gente não consegue entender naquele momento o quanto que eles estão se esforçando e o quanto que isso gera um cansaço mental mesmo, né? Eles acabam entrando em fadiga, eles se cansam mesmo, né? Então, essas crianças, muitas vezes, elas têm uma resistência menor mesmo, não só por uma questão de um tônus rebaixado, mas por uma questão do esforço que elas têm que fazer. Então, às vezes em terapia a gente observa isso, a criança faz uma atividade, brincou e tal, e ela dá uma parada. E às vezes a gente fica preocupado porque a gente tem que mostrar serviço e as famílias e tal, mas ela precisa descansar um pouquinho. E essa criança, para se manter numa sala de aula o tempo todo, é um desafio, sem falar numa aula online, né? Mas, de qualquer forma, as características comuns nessas crianças ela é mais desajeitada mesmo. Ela tem, muitas vezes, um problema de discriminação tátil, onde eu estou tocando, o que está me tocando, de discriminação do grau de força do próprio corpo, da própria mão, ou da localização do corpo no espaço, a discriminação vestibular, se eu estou para cima, se eu estou para baixo. Às vezes as famílias falam, mas é só assim o tempo todo assistindo televisão de cabeça para baixo. Né? Essas crianças têm um esquema corporal que não é bom. Elas não têm uma
leitura sobre os seus próprios receptores. Quer dizer, não há um problema no receptor propriamente dito, mas na informação, em como essa informação é carreada. Essas crianças podem ter problema com sequência, com ritmo, com coordenação, com manipulação no brincar, e a Ana falou disso, né? Então, como é que eu vou desenvolver meu conhecimento sobre os objetos e sobre as qualidades dos objetos se eu não tenho isso acurado? Elas podem ter problema na articulação da fala, e a Beth vai falar disso. Isso pode trazer impactos na aprendizagem e pode ainda haver alguns sinais neurológicos leves. Uma incoordenação distal, uma dificuldade efetivamente de coordenar os movimentos. Próximo. Bom, resumidamente, dispraxia envolve uma dificuldade de aprendizagem motora, aprendizagem de novas tarefas e de generalização. Essas crianças têm dificuldade de memorizar esses movimentos, resultante de um mau processamento, tátil, proprioceptivo e vestibular principalmente. Né? E tem aí alguns subtipos, alguns subdiagnósticos, quando uma coisa ou outra é mais importante. Bom, o que pode estar relacionado em termos funcionais? As habilidades sociais, de uma forma geral, podem estar prejudicadas. Essa criança vai ter uma participação menor nas atividades lúdicas, sociais. Ela vai ter um funcionamento em termos de resposta adaptativa muito menor, porque ela tem uma dificuldade em abordar o objeto e em se desenvolver nessa tarefa. Ela tem dificuldade nas atividades da vida diária, seja se trocar, seja no banho, seja organizar seus pertences, às vezes na alimentação, inclusive, em lidar com talheres, em lidar com o movimento intraoral que a Beth vai falar, e na motricidade de uma forma geral. Penso que na soma de tudo isso, não sou eu que penso, a Dinhe já falou, essa criança de uma forma muito lógica, ela é uma criança que tem um grande risco de ter problemas na sua identidade. Ela tem uma percepção de corpo que não é boa. Ela tem uma relação com o mundo físico que não está boa, né? Ela muitas vezes tem uma dificuldade na expressão e na recepção das emoções. Esse abraço que a mãe dá, que ela sabe que é afeto, muitas vezes não é decodificado como tal, né? E muitas vezes, porque essas crianças, né, como a Dinhe detectou, observou e testou, essas crianças muitas vezes têm uma capacidade cognitiva de inteligência, um QI mais elevado e uma capacidade executiva diminuída. Então, há uma diferença aí entre essas duas áreas que repercute num comportamento mais ansioso e, às vezes, impulsivo. Tá? Qual é a expectativa disso? Os índices de prevalência variam na literatura, mas entre 5% a 16% das crianças dentro do típico, né? Dentro do grupo de crianças típicas, de 5% a 16% podem apresentar algum grau de dispraxia. Ou seja, numa sala de aula de 20 crianças, duas, muito provavelmente, podem ter algum grau. Tá? Quando a gente pensa num grupo de crianças com algum diagnóstico, por exemplo, como TEA, esse índice chega a 95%. Pode chegar a 95%. A formação e integração é dada por duas instituições, que é a Classe e a Universidade do Sul da Califórnia, que são instituições que dão a formação nessa área para terapeutas ocupacionais, né? Aqui no Brasil, somos organizadas em torno da ABS, que é a Associação Brasileira de Integração Sensorial. Próximo. Beth, passo o bastão para você agora definir a apraxia de fala. Bom, primeiro eu acho que para os pais às vezes até fica um pouco confuso, né? Porque assim, a TO falou que ele tem uma dispraxia e a fono falou que ele tem uma apraxia, né? Uma vez uma mãe me falou, poxa, mas
que tem? É apraxia ou a dispraxia? Como é que vocês vão se entender, né? Então, eu acho que é legal a gente ter essa contextualização das terminologias, né? Então, como vocês ouviram a Tina, na terapia ocupacional fala assim dispraxia, né? Pela conceitualização da Jean Ayres. Agora, na fono, o que aconteceu, né? Em 2007, teve uma reunião de um comitê dentro da Associação Americana de Fonoaudiologia. Esse comitê foi composto por grandes nomes, pessoas da área, e lá teve um consenso, então, em relação à nomenclatura. Até então, se falava de dispraxia verbal, dispraxia do desenvolvimento, dispraxia de fala, apraxia de fala. Então, resolveram reunir toda essa nomenclatura e hoje a gente realmente existe esse consenso que já foi adotado por países como Estados Unidos, Canadá, Austrália, que são grandes produtores de pesquisa nessa área. No Reino Unido ainda se fala de dispraxia verbal, mas a tendência é que cada vez mais as pessoas entrarem nesse consenso. Então, quando a fono fala apraxia de fala, a gente tem na verdade, essa correlação com o que a TO chama de dispraxia, né? No caso da fono, dentro desse consenso, tanto crianças que são idiopáticas, ou seja, aquelas crianças que não têm uma causa definida, ou crianças que têm apraxia congênita ou apraxia adquirida por algum outro, né, alguma lesão realmente marcada. Então, a gente acaba colocando todas, né, sob essa nomenclatura de apraxia de fala, né? Então, assim, a apraxia, né, acho que é uma coisa que é interessante também, quando a gente estuda a praxis de fala, isso trouxe para nós fonoaudiólogos a necessidade de entender que, para falar, uma criança precisa ouvir, então isso já é muito estudado e muito sabido. Essa criança precisa de estímulos, essa criança precisa de toda uma estrutura, de um aparato neurofisiológico adequado, mas tem uma questão que é fundamental para a fala, que é o sentir, né? Então, quando a Tina vai descrevendo as características dessa criança dispráxica, né, que é aquela criança que tem uma pobre percepção do seu corpo, que tem dificuldade nessa modulação, né, tátil, proprioceptiva. Então, se a gente for imaginar, né, se a criança tem isso no seu corpo, imagina então dentro da boca, né, para falar. Então, eu costumo sempre dizer que a nossa boca é um mini corpo. Então, se eu tenho um corpo totalmente sensorialmente, né, todo desorganizado, imagina dentro da boca, então, que é uma habilidade muito mais refinada, né, com movimentos muito mais delicados e que demanda muito mais precisão. Então, acho que isso é uma coisa importante da gente considerar, né, que para falar a gente também precisa dessa base, né, sensorial. E uma outra questão que a Tina colocou também, que eu acho que é bastante importante, muitas vezes o que é visível para os pais é o falar errado, ou é um repertório muito pequenininho de fala. Isso é o que aparece, né? Porque, infelizmente, assim, essas crianças com dispraxia, apraxia, são crianças que isso não é tão visível. No caso da fala, é mais, porque quando essa criança está numa roda de conversa, quando essa criança está no elevador, quando ela abre a boca e ela tenta falar, as pessoas percebem, mas ela não tem uma deficiência física visível. Então, eles acabam realmente, a expectativa em relação a eles é uma expectativa de uma criança típica. Então, isso gera também é um corpo que não obedece a uma cabeça, né? Como se eu tivesse um corpo, mas esse corpo não está conversando com a minha cabeça. Eu me lembro que muitos anos lá atrás, as primeiras crianças que eu atendi com apraxia de fala, eu ficava com esse questionamento, não é possível, parece que tem uma boca que não funciona. Parece que ela tem uma boca que é morta, e não é que está faltando um pedaço, não é porque ela tá flácida, é uma boca que parece que não sabe como mexer para a fala. E aí eu fui atendendo essas crianças e comecei a perceber que, além dessa questão da fala, eram crianças muitas vezes pouco flexíveis, um pouco metódicas, crianças que não sabiam brincar, crianças que não comiam determinados tipos de alimento, crianças que choravam quando iam pentear o cabelo, crianças que na escola o processo de adaptação demorava muito mais. Então, eu quero dizer que, assim, dentro do meu percurso de estudo da apraxia, quando eu consegui entender essa relação de praxis de fala com toda essa questão sensorial e mais ampla de praxis, isso me deu um alívio enorme,
né? Porque uma coisa é você olhar para a criança e você ver, a criança tem um transtorno de fala e ela fala errado. Mas aí você começa a perceber que é a praxis além da fala. Ela não sabe brincar, é aquela criança que joga todo o brinquedo, é aquela criança que muitas vezes não tem um bom contato visual. E se a gente for pensar numa criança pequenininha, né, isso acende alerta, inclusive, para outros tipos de diagnósticos. Então, assim, por isso que a gente realmente tem que tomar bastante cuidado. Mas voltando para a definição, né, então a apraxia de fala é um tipo de transtorno de som de fala, a criança tem dificuldade para aprender sons de fala, e essa dificuldade não é por falta de estímulo, não é porque ela é filha única, não é porque ela é super protegida, não é porque ela teve várias otites, não é porque ela tem uma dificuldade de representação do som, não, é porque ela tem uma dificuldade para movimentos de fala. Então, a apraxia é considerada um tipo de transtorno motor, né? A gente olhar para a fala como uma habilidade motora. A criança, ela não desenvolve a fala adequadamente porque ela não tem essa habilidade, ela falta planejamento motor de fala. E uma outra definição que ainda é bastante utilizada, né, consta essa questão então, dessa falha no planejamento e da programação espaço-temporal de sequências de movimentos. Então, o que significa isso? Quando eu vou falar, eu preciso ter um domínio espacial. Essa língua vai para cima, essa língua vai para trás, esse lábio vai para frente, ele vem para trás, em que tempo, em que velocidade. Então, assim, vejam que são parâmetros que quando muito relacionados a planejamento mesmo, planejamento e programação motora, né? Então, olha, para mim isso explicita bastante o quanto que é importante essa relação das duas áreas, né? Em relação, né, a fono e a TO. E aí, só para a gente pensar um pouquinho, então, nesses parâmetros, o que uma criança precisa para fazer um som, né? Quando ela vai falar, que tipo de parâmetros ela precisa? Primeiro, tem que saber escolher o músculo adequadamente. Então, se ela vai fazer um som do P, eu tenho que ativar o músculo do lábio, tá, que é diferente de T, que eu escolho a língua. Qual é a direção desses movimentos? Como eu falei, será que essa língua vem para frente? Será que essa língua vem para trás? É para cima? É para baixo? Com que distância eu movimento esses articuladores? Eu abro bastante a boca? Eu abro só um pouquinho a boca? Eu abro médio? Né? Com que velocidade? Né? É rápido demais. Então, por exemplo, se eu for pensar no som do P e do B, quando eu faço P, B, os dois usam os lábios para fazer. Só que, por exemplo, B é um som mais forte e ele é um pouco mais prolongado. Ele tem uma velocidade um pouco mais lenta. Então, é um especificador tão refinado, né, que realmente dá para entender o porquê que falar acaba sendo tão difícil para essas crianças. Quantidade, né, de contração muscular, a quantidade de força aplicada a esses articuladores e como essa coordenação e de interdependência dos movimentos, ou seja, são vários articuladores conversando, né? O quanto que a língua influencia o movimento do lábio, o quanto que a mandíbula influencia esse movimento a mandíbula influencia o movimento da língua, movimento do véu palatino, né? Do céu da boca, então tudo isso está relacionado. E aí, se a gente for pensar um pouco na parte da terapia, então, pensando na avaliação, eu já vou falar um pouquinho disso depois, mas o fonoaudiólogo, ele vai fazer essa análise motora, dos aspectos motores da fala, para conseguir identificar essa falta de planejamento, né, de todos esses especificadores de movimento. E aí, pensando na terapia, o que o fonoaudiólogo vai fazer? Ele vai atuar exatamente, ele vai ter, entre aspas, né, só isso, né? Só vai cumprir o papel de um cérebro que não está funcionando direito em relação a esses comandos, né? Então, assim, mas é fundamental, por exemplo, se a gente for pensar numa proposta de terapia, quando a fono vai ensinar a criança, coloca a sua língua para cima, coloca a sua língua para trás, você abriu demais a boca, é mais devagar, é mais rápido, é mais forte, você fez muito forte, pá, pá. Então, está muito forte. Então, veja que durante a intervenção, a gente vai usando conceitos que a gente depende muito desses conceitos no próprio corpo da criança. Então, assim, a gente depende demais do trabalho de vocês como terapeutas ocupacionais. Vocês ajudam a gente nessa preparação. Porque imagina, de que adianta eu estar lá pedindo para a criança colocar a língua para frente ou para cima, se ela não tem essa noção, né? Então, só para mostrar um pouquinho essa questão do quanto que a gente consegue casar esse trabalho, né, Tina? Devolvo a bola para você.
Eu acho que a gente precisava umas 3 horas aqui com as organizadoras, mas tudo bem, vamos. Obviamente, a gente não vai entrar na discussão da intervenção, né, em detalhes, e penso que a intervenção, quando a Beth vai falando, o que me vem é assim, se a gente consegue classificar os movimentos de cada som, a gente não consegue classificar os movimentos da mão para cada objeto, né? Cada objeto é único, cada ação exige um grau de força. Então, eu penso que a estratégia vai ter que ser outra mesmo, né? A Dinés bolou uma outra estratégia. E de uma forma ou de outra, com ferramentas muito diferentes, o que importa é que a gente está buscando um mesmo caminho para essa criança, que é dela se organizar e fazer esse corpo funcionar e conseguir funcionar melhor. É isso que ela precisa. A Dinés, ela dizia que há uma relação, né, e ela dizia com muita propriedade, há uma relação realmente entre fala, linguagem e praxia, né, do ponto de vista de praxia global. E ela dizia, isso a gente pode pensar nisso por conta das estruturas neurológicas, que algumas áreas do cérebro que compartilham de alguma forma essas funções, e a gente pode pensar também numa relação funcional. Então, testes que medem linguagem, que medem motricidade, muitas vezes têm uma variância aí, compartilham essa variância. Então, nós temos que olhar para isso. E ela dizia, olha, tem 3 bons candidatos. Ela disse isso em 1985. E nós, pelo menos na revisão bibliográfica que eu fiz, que a gente fez, assim, não achei algo que tenha respondido a esse convite dela. Então, eu faço essa ousadia aqui de pôr esse convite para nós, que nós vamos ser bem metida mesmo, que é isso. A gente tem que botar lá na frente para olhar para isso. Ela dizia, olha, vamos olhar algumas questões que são que compartilham do mesmo substrato, né? Praxia, desculpa, praxia exige ideação, exige a simbolização desse ato. A fala também. A fala e a praxia exigem um planejamento motor. E ambos dependem de um bom input somatosensorial. Vamos olhar para essas coisas. Ela foi mandando. Próximo, Beth. Desculpa. Na revisão que nós tentamos fazer, a gente acha algumas coisas que tentam, alguns trabalhos de pesquisas que tentam olhar para isso. Majoritariamente na linha da modulação, né, com o uso do perfil sensorial e tal. E tem aí um estudo mais atual, de 2019, que fala, olha, o risco para você ter essas duas coisas juntas é de 49%. Esse é um estudo que se baseou só em entrevistas. E olhando para essa perspectiva só do output. Eu ousaria dizer, e a minha amiga Heloísa Goldrich falou com todas as letras, que todas as crianças que têm efetivamente problema de apraxia de fala, muito provavelmente têm problema de praxia global. É difícil pensar que dificuldades de sequenciamento, dificuldades de percepção acometam só do pescoço para cima. Próximo. De qualquer forma, como é que a gente avança para entender isso? A gente tem que fazer um bom diagnóstico. A gente tem que fazer um bom diagnóstico nas duas áreas. Sem um bom diagnóstico, a gente fica só achando. Eu acho.
Eu acho que tem, eu acho que não tem. Então, a gente vai muito rapidamente passar por essas questões. Como é que a gente faz o diagnóstico de dispraxia, né? Como é que a gente faz um diagnóstico, Beth, de apraxia de fala? Então, essa questão do diagnóstico é fundamental, né? Porque eu acho que agora, nessa linha do que a Tina vem falando e que a gente também vem discutindo bastante, é que a gente começa a perceber subgrupos de crianças com perfis diferentes. Então, o diagnóstico pode ser dispraxia e apraxia de fala, mas a gente começa a entender um pouco praxis dentro dessa... Olhando para a praxis dessa forma mais profunda, a gente consegue, inclusive, perceber perfis diferentes de crianças, né? E por que o diagnóstico ele é tão importante? Porque é a partir do diagnóstico que a gente vai... É isso que vai nortear a nossa intervenção, né? Então, não é a mesma intervenção. A criança tem apraxia, é aquilo que eu vou fazer. Não. Cada criança tem a sua especificidade. E a gente vai bater muito nessa tecla. Eu acho que é isso que possibilita a gente investir, a gente conseguir entrar cada vez mais nesse caminho de novas investigações. Pensando na apraxia de fala na infância, quem é que dá esse diagnóstico? Como eu já disse, a apraxia de fala é um termo, é um diagnóstico, é um tipo de transtorno de som de fala. Então, é o fonoaudiólogo treinado, habilitado, que tem experiência com fala infantil e que entenda de controle motor, que entenda de diferentes transtornos motores de fala, esse é o profissional habilitado para fazer esse diagnóstico. Por quê? Porque identificar, né, tentar entender o porquê que aquela criança está falando errado, porquê que ela tem um repertório tão pequenininho de fala, como eu disse, você tem várias possibilidades, né? Você pode ter desde questões ambientais, questões cognitivas, problemas anteriores de linguagem que vem anterior à fala, questões enfim, uma série de fatores que podem justificar. E a apraxia não, você tem esse marcador específico que é esse déficit em relação à questão do controle motor. Então, a avaliação, entender de comunicação, entender de desenvolvimento e linguagem em crianças é algo extremamente complexo, né? E é por isso que a gente precisa realmente, é o fonoaudiólogo que vai ter essa habilidade para conseguir fazer esse diagnóstico diferencial. Depende muito da expertise do profissional. Hoje em dia a gente fala muito de marcadores clínicos. Então, assim, algumas características da apraxia, como, por exemplo, uma inconsistência de fala, ou seja, cada vez que vai falar banana é nanana, tanana, anana. Então, assim, fala de um jeito diferente. Ou uma pobre inteligibilidade de fala. A criança fala e as pessoas não entendem. Ou a criança fala mais pedaços de palavra. Essas 3 características que eu coloquei não são específicas da apraxia. Aparece na apraxia, mas isso aparece em outros tipos de transtornos de sons de fala. Então, hoje, cada vez mais a gente está buscando quais são os marcadores, que tipo de manifestação que essa criança apresenta, que isso nos chama a atenção que é específico da apraxia. E nesse sentido, a gente tem pelo menos aí 3 propostas de checklist de principais sinais pensando nesse diagnóstico. Então, assim, a gente já sabe que a marca em relação às vogais é uma marca importante para esse diagnóstico diferencial, né? Por que falar vogal é tão difícil, né? Falar vogal, embora sejam as primeiras aquisições da criança, envolve controle mandibular, controle labial, controle lingual. É complexo falar vogal, né? Então, muitas vezes essas crianças ou omitem vogais ou não conseguem falar todas as vogais, não fala o E, não fala o I, né? Ou fala só o A, enfim. Pode ter trocas, omissões. São crianças que podem ter algumas substituições que não são típicas do desenvolvimento que a gente não observa, pode ter uma variabilidade, então ela fala má na palavra mamá, mas ela não fala má na palavra cama, ela fala boca, né, o K na palavra boca, mas não fala K na palavra caiu, então a gente percebe que ela não consegue porque é uma outra sequência, é uma outra coordenação de movimento, é uma outra combinação. Então, para cada palavra, a gente tem um sequenciamento, a gente tem um programa motor para aquela palavra, né? Essa criança tem muita dificuldade para encontrar a configuração articulatória do movimento. Aquela criança que... Isso é uma característica bem importante da apraxia. A criança parece que ela fica buscando, ela fica tateando, parece que ela sabe o que ela quer falar, mas ela fica buscando esse movimento e aí a gente percebe esse tateio, esse esforço para falar. A criança pode apresentar acréscimo de sons no meio da palavra. Quanto mais sílabas a palavra tem, mais difícil vai ser para essa criança, porque é maior quantidade de movimentos que ela vai ter que programar. Então, se a gente for pensar naquilo que eu falei no início dos especificadores de movimento, qual é o músculo, qual é a velocidade, qual é a direção, qual é a quantidade de força, imagina pensar isso para cada som.
né? O quanto que é complexo isso para as nossas crianças. Essa criança pode ter pausas entre as sílabas, é aquela fala um pouco mais lentificada, geralmente um padrão mais lentificado, você escuta uma fala quebrada, por isso que essa marca da melodia, da prosódia, né, é uma marca importante também para o diagnóstico. É uma criança que pode falar numa muito mais lenta, pode ser também uma velocidade mais acelerada, mas isso não é tão comum para apraxia, mas uma velocidade mais lenta, com uma melodia diferente, com um sotaque diferente, acentuando as palavras de forma diferente. Então você vê que é uma fala que tem um ritmo. Então quando a gente pensa em praxis, a gente pensa em sequenciamento, a gente pensa em ritmo, né? A gente pensa em movimento coordenado. Tudo isso está dentro da fala também, né? Fica bem visível para a gente. Criança que já aparece desde pequenininho, né? São os bebezinhos que praticamente não balbuciam, ou balbuciam a mesma sílaba. A compreensão geralmente é bem melhor do que a capacidade da fala. São crianças que vir com questões de alimentação. Se a gente for pensar isso lá com 6 meses, na introdução das papinhas, aquela criança que está tendo dificuldade para se alimentar, está com dificuldade para fazer transição de alimento, isso pode ser falha de planejamento motor, isso pode ser sinal já de sensorial dentro, né? Que essa criança não está se adaptando a essa textura do alimento, enfim. Dificuldade para fazer movimentos orais, então a gente tem essa diferenciação de apraxia oral e apraxia de fala. Né, a apraxia oral, quando a criança tem essa dificuldade para imitar movimentos orais, então ela não consegue língua, ela não consegue fazer um bico, ela não consegue lateralizar a língua dentro da boca, tanto isoladamente ou até faz o isolado, mas não consegue fazer na sequência. Então, é o fonoaudiólogo que é o profissional habilitado para fazer, né, mas tem que ser um profissional que tenha experiência, que tenha, né, formação e que consiga fazer esses diagnósticos diferenciais. A gente não tem um CID específico para apraxia de fala até o momento, mas a gente usa, né, o F80.1, 80.9, que são os CIDs de transtorno de linguagem ou de fala, e a gente tem o 48.2, que é de apraxia, não é específico de apraxia de fala, mas é o que a gente vem usando, pensando em diagnóstico, em relatório, enfim, para ajudar os pais em termos de convênio e tudo mais. O diagnóstico da apraxia de fala, né, diferente da TO, como a Tina vai falar, que já existe um instrumento, tem um teste e tudo mais, a gente na Fono, a gente está caminhando para isso. Então, agora que a gente está começando a ter no Brasil traduções e a gente está começando a ter pessoas trabalhando na adaptação de protocolos, né, para fazer uma coisa mais padronizada, com pontuação. Até então, o nosso diagnóstico ele é muito clínico, baseado em comportamento e manifestação clínica. Por isso que essa experiência, e eu vou falar, e uma coisa que é muito importante também falar para vocês, que essa conversa, muitas vezes eu faço uma avaliação e fico na dúvida com alguns pontos, aguardando a avaliação da Tina. Então, a avaliação que vocês fazem como terapeutas ocupacionais, elas complementam a nossa ação. Então, muitas vezes, é uma coisa que nós como Fono, a gente aproveita da avaliação que vocês mandei Nívia vir aqui entregar fazem, né? Olha, vim aqui. Nívia disse que ela tinha Tina, acho que tem alguém com o microfone aberto. Queria pedir, por gentileza, para todo mundo deixar no mudo. A gente está tentando identificar aqui. Não sou eu. Verifiquem, pessoal, por gentileza, quem pode estar com o microfone aberto. Acho que já fecharam. Para você, Tina. Bom, eu já vou aqui antecipando, pedindo desculpa para todos que estão assistindo pelo que a gente está excedendo aqui o tempo proposto. Se eventualmente a gente exceder demais, pode cortar a gente, que a gente aguenta. A gente vai embora, tranquila, pode continuar, Tina. Vamos rapidinho, assim, dentro dessa perspectiva da integração sensorial. Desculpa. Quem faz a avaliação e o diagnóstico terapêutico ocupacional é a TO mesma, TO especializada e treinada em integração sensorial de ERS, né? A dispraxia, né, entra, de alguma forma, não entra como a gente gostaria, mas entra dentro do F84, que tem lá os transtornos de coordenação ou dispraxia. E no DSM-5, que na definição do transtorno do espectro autista, que entrou questões mais relacionadas à reatividade sensorial e algumas coisas que nos levam na direção, né, a brincar repetitivo e tal, que nos levam na direção da apraxia, mas isso não está explicitado.
De qualquer maneira, a gente tem ferramentas muito estabelecidas para isso. Pode passar, Beth, que a gente não vai entrar em grandes detalhes, mas assim, seja o perfil sensorial, seja a medida de processamento sensorial, são ferramentas que vão nos ajudar. Não sei se eu consigo. A minha flecha aparece aí para todo mundo? Minha flechinha? Não. Então a Beth vai me ajudar. Esse é o tipo de ferramenta que nos possibilita olhar, por exemplo, como essa criança está processando em termos de visão, de audição, de tato, de propriocepção ou de equilíbrio, do ponto de vista da percepção dos cuidadores ou, eventualmente, do professor, no âmbito da escola. Tá? Próximo. Ou você vai olhar para isso, né? Claro que a avaliação, ela previamente você vai fazer todo um histórico, você vai fazer toda uma investigação com a família, mas você tem uma ferramenta muito estabelecida, que é o SIPT, o Sensory Integration Praxis Test, que vai possibilitar olhar cada uma das áreas. Como é que está o processamento tátil? Como está o processamento proprioceptivo? Como que essa criança percebe a excursão do movimento do braço dela? Como ela percebe o movimento que é feito no dorso da mão dela? Como ela consegue executar tarefas que exijam praxia construtiva ou praxia postural, como ela imita movimentos, como ela sequencia movimentos? Como ela coordena os dois lados do corpo, como ela está em termos de sistema vestibular. Então, isso não tem por onde, né? E eu penso que cada vez mais todas as referências em integração, né? As referências de fato consistentes nessa área estão falando, olha, tem que avaliar em profundidade. Diferente de um clínico, um terapeuta clínico que já fez um monte de CIPT, que já tem uma experiência de anos, ela bate o olho, ela já tem lá, como qualquer clínico experiente. Mas não dá para dizer que você vai fazer um perfil sensorial e vai sair diagnosticando, não é possível. E a gente tem aí a dádiva, né, o privilégio de estar vivendo hoje o desenvolvimento de um teste que vai ser substituto, com certeza, do CIPT, porque vai ser, né, gratuito, e que vai ter uma amostra brasileira. Então, a gente tem aí o desafio, as terapeutas ocupacionais, de testar 1000 crianças típicas, para a gente ter dentro do padrão normativo o retrato da nossa criança. O que é normal, o que é típico em termos de processamento. Quanto você percebe de um toque, e isso é típico, e quanto não é. Quanto isso se relaciona ou não com a função. Então, a gente tem um espaço enorme, que se a gente não vai fazer pela gente, eu que já sou mais velhinha, vamos fazer pelas TOs que vêm pela frente, pelas crianças. E pelas crianças. É por elas que a gente tem que fazer. Então, quando a Beth fala, olha, ela não está percebendo dentro da boca, deixa eu olhar se na mão ele está. Ele não está conseguindo sequenciar. Deixa eu ver se ele sequencia movimento de mão. Você já tem aí uma área enorme de pesquisa. Muito interessante, muito interessante. Próximo. Vamos correr, senão não dá tempo. Bom, não vou entrar nisso, mas é só para saber que a gente consegue ter um retrato. Para reforçar. Próximo. E é tão bacana, né, Tina? Porque assim, isso bate muito. Né? O que eu vejo dentro da boca quando a gente discute essas áreas, então assim, isso é bem bacana, né? Eu acho que a gente consegue perceber muito essa relação, né? Isso que você falou. Tem uma criança que não consegue sequencializar movimentos, eu olho lá para a sua avaliação e eu vejo exatamente o que eu vi dentro da boca, eu estou vendo na sua avaliação. Então, eu acho que funciona mesmo, né? Mas no sentido da gente dar aqui nosso relato. E eu penso clínico. Que assim, tem aí uma possibilidade, né, para uma pessoa que está vendo pela primeira vez dizer, mas nossa, só está vendo componente, eu só estou vendo ali, a percepção tá, mas isso se relaciona sim com a função, né? Isso se relaciona porque a gente pesquisa a função, porque isso já está provado e porque o desenvolvimento, a neurologia fala, você precisa perceber
o estímulo para você ter uma resposta, para você ter uma função. Então, não é ser reducionista. Reducionista, se a gente for ficar treinando identificação do ponto, a gente não vai, a gente vai treinar, a gente vai desenvolver, ajudar essa criança a desenvolver outras coisas. Próximo. Com isso, a gente planeja, né? E a gente tem aqui um campo enorme para pensar em trabalhos conjuntos. Então, isso aqui é um resuminho, eu falo, a Beth fala, das coisas que a gente foi pensando, né? Do histórico da nossa parceria, né? A gente baseou esse trabalho pela experiência clínica da gente. Ela avaliou, achou que tinha lá alguma coisa, me mandou e a gente foi. E aí, primeiro, quando a gente faz uma reavaliação das nossas crianças, o que a gente vê é que, primeiro, não tem uma igual a outra. Nenhuma. Cada uma com um grau, uma magnitude diferente de expressão desses problemas, cada uma única. Então, não tem um protocolo fixo, né, de trabalho. Definitivamente, né, Tina? Não. Definitivamente um planejamento não dá para fazer copiar-colar. Não. Definitivamente então, não. Eu penso que o que nos ajudou foi olhar para cada uma delas e pensar o que estava sendo mais prioritário naquele momento. E em alguns momentos a gente reorganizou o número de sessões, o horário da sessão, o foco em função disso, e não em função se era teórica, né? Cada uma com suas habilidades, suas ferramentas, né? Mas o que essa criança estava precisando, né? Muitas vezes a gente foi conversando, eu ia trabalhar, lá tinha um áudio da Beth. Olha, o fulaninho assim. A Beth tinha um áudio semanal, às vezes diário. Um pouco informal, ok, mas vamos pensar em melhorar isso. Mas isso foi necessário e é necessário. Uma parceria conjunta, de reunião conjunta com as famílias, de algumas metas para essa criança conjuntas. E eu lembro em alguns momentos que a Beth falou assim, olha, ele está falando menos porque ele está avançando mais lá, ele está muito ocupado agora em se organizar globalmente. Vamos esperar um pouquinho, ele vai falar. Né? E eu acho que isso é a confiança e isso é um conhecimento mesmo. Pode passar o próximo, Beth. Então, em alguns momentos a gente pensou, bom, essa criança está com um problema sério aqui no alerta, na autorregulação. Não adianta eu querer praxia agora, eu tenho que cuidar disso. Enfim, transitando aí dentro da teoria. Próximo. Não sei, Beth, se eu te atropelei, se você quer... Não. Acho que pode seguir. E agora, a gente quer fazer um convite para nós mesmas, que vocês duas obrigaram a gente a fazer esse convite, né? Esse chamamento para nós e para nossos amigos teós, fonos que estão ouvindo, né? Que é como que a gente avança. Vamos avançar nisso, vamos olhar, vamos rever a literatura e vamos registrar, discutir, pensar, né? Delinear algumas linhas aí básicas, simples, que a gente não é da academia, mas a gente aprendeu com a Diers, que a gente trabalha, estuda e pesquisa, né? Então, próximo, algumas ideias muito simples, né, Beth? Vamos pegar o que a Diers mandou em 85, vamos olhar aqueles 3 elementos, ideação, sequenciamento, né? E input somatosensorial. Vamos olhar essas 3 áreas. Próximo. Vamos ver o quanto isso acontece de forma concomitante mesmo. Uma coisa muito simples, numérica. Né? Vamos clarear que perfil de déficit de integração sensorial essa criança tem e que perfil de problema de fala ela tem, né? É grave, não é, como não é. Vamos pensar essas modalidades, se fez diferença, se não fez. E vamos olhar se algumas coisas específicas que as TOs estão fazendo pode estar interferindo nisso ou não. E eu acho que uma delas é a questão do registro. Né? O registro, ele é linguagem. O
O desenho é linguagem. E a gente está usando bastante. Opa, eu até queria colocar isso também, Tina, que assim, eu acho que se a gente for pensar na definição do que é apraxia de fala, né, a gente está muito focado na questão do planejamento motor, planejamento e programação motor. Então, quando eu coloco lá os especificadores de fala, a gente está bastante dentro, pensando o que eu quero dizer assim, na fonoaudiologia, a apraxia de fala tem sido vista muito olhar do planejamento e da programação motora, de movimento, planejamento motor de fala. Só que quando a gente pensa em praxis, a gente está pensando, tem coisa antes do planejamento. Então, essa questão da ideação, que é onde existe exatamente essa relação de você conceber uma ideia, né? Primeiro você concebe uma ideia para depois você como eu vou colocar essa ideia na prática, né? Então, em prática. Então, assim, a gente vê pelas nossas experiências que, de fato, tem crianças que falham no planejamento, na organização, né? Do passo a passo ali da ação, e a mesma coisa em relação à fala. Só que a gente tem alguns casos bem especiais e que tiram o nosso sono, que falham na questão da ideação também. E quando a gente pensa em ideação, a gente está pensando nesse paralelo junto com a linguagem também, que tem crianças com apraxia que chegam para mim, por exemplo, ou quase não falando, ou falando de forma muito errada. Aí você consegue arrumar essa fala, você consegue organizar essa fala. Melhora? Não. A criança, às vezes, a sensação que dá, e aqui algumas fonos vão me entender, parece que você está diante de uma pessoa com afasia. Parece que aquela pessoa que teve uma afasia, aquele adulto que teve lá uma lesão e tal, o comportamento da criança é muito parecido. Ela não consegue, ela está na frente dela, você sabe que ela tem ali, ela sabe, não vai, ela não consegue colocar, transformar isso em ideia, em linguagem. E então essa questão da ideação, eu acho que é um desafio enorme para a gente, que a gente tem que continuar estudando isso. E acho que, como a Tina falou, a gente tem uma área aí de possibilidades e conseguir, eu acho que assim, quando a gente fala, a criança tem uma questão prática. Ok, a gente já entendeu esse todo, só que agora a gente com certeza tem que entrar nesses refinamentos, pensar nesses perfis diferentes, porque é isso, tem criança que num primeiro momento chega e eu vou fazer todo um trabalho de planejamento motor, de ensinar movimento de fala. Para alguns, ótimo, você resolve ali e vai. Para outros, isso não. Para outros, você resolve isso, só que você tem algo que fica, né? E acho que são esses casos que a gente tem que realmente conversar mais e pesquisar mais, né, Tina? Na verdade, as meninas precisam fazer outra live aí para falar de ideação, né? Porque é um conceito também bem complexo. Mas, de qualquer forma... Só para acrescentar, eu só queria colocar, eu como fono falando isso, quando a gente pensa em discussão de linguagem na fonoaudiologia, discutir linguagem na fonoaudiologia, a gente está pensando em aspectos cognitivos, a gente está pensando em questões socio-interacionistas, a gente está pensando em várias interfaces com a linguagem. Sim. Discutir linguagem sob a óptica da ideação, praxis, é uma outra conversa. E eu posso garantir que essa conversa não existe na fonoaudiologia. Então, olhar para a linguagem também, né? Eu não estou falando de criança que tem uma apraxia, que pode ter um transtorno, um TDL, um transtorno de linguagem. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de linguagem pelo viés da ideação. É uma outra pegada, é uma outra conversa, né, Tina? É um outro caminho. Outras 3 horas aqui. Mas, de qualquer forma, só para finalizar, né? Eu acho que é isso mesmo, e acho que isso é um desafio aí para todos nós. É a possibilidade da gente estabelecer algumas metas conjuntas e olhar, inclusive, se coisas... Pode passar, Beth. A percepção da família, eu acho que é como que a gente, né, põe essa família nessa história toda. E olhar se coisas como essa, né, que vocês estão vendo, que é o registro da experiência, né? Então, eu acho muito interessante quando a gente olha esse avanço. Esse menino não fez a figura humana, não avançou na figura humana como eu gostaria, mas ele, ao longo do tempo, fez um avanço enorme, né, na possibilidade de comunicação do conhecimento dele, sobre o corpo dele no espaço, sobre a sequência das coisas que ele fez. E eu achei muito interessante, porque no final ele pôs lá, eu bati a bola com minha mão esquerda e foi com a direita. Então, tá aí.
Ele consegue, ele faz o desenho da mão que bateu a bola diferenciada, ele percebeu isso, ele expressou isso e ele nomeou, né? Aí esse conceito ainda não estava, né? Ele sabe o que é direita e esquerda, mas não sabe nele ainda, né? Então eu acho que é isso, é aí que a gente tem esse saber compartilhado, enfim, essa ciência toda que está por trás do trabalho da gente. Eu penso que o próximo... Eu acho que já até... já acabamos. É só para dizer para vocês que o que... né, vou aqui fala da Beth, né, Beth? Que é de um menino da Beth que pede, né? Conserta que a minha boca ela não está obedecendo a minha cabeça. E eu penso que muitas vezes é isso que as crianças falam, né? Arruma aí, porque a minha mão não está fazendo o que eu queria que ela fizesse, né? Super obrigada, Beth, super obrigada, meninas. Imagina, a gente que agradece. Só volta lá, Beth, no desenho do Pedro, que eu quero só mostrar, porque o Pedro, que é meu netinho, que é o que a gente quer que todas as crianças façam, que é voar, né? Que é voar. Voar não precisa ser na rede da terapia, não, mas voar em toda a possibilidade delas, em toda a possibilidade que a vida pode dar para elas. Obrigada. Certeza. E uma última coisa que eu quero dizer é para essas mães e para essas famílias que estão passando por uma situação muito difícil, né? Difícil porque não é fácil. Provavelmente, né, a gente tem uma empatia por essas famílias e sabe que não é fácil ter um filho com uma dispraxia. Mas eles melhoram. E elas podem ter certeza que eles melhoram. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, Beth. Obrigada, Tina. Que lindo esse momento, maravilhoso, né? Com muita clareza, trazendo muita informação importante para a gente. A gente sente uma grande emoção, né? De ver vocês contando e falando e fazendo um paralelo com as nossas práticas clínicas. Pensando que temos pais também que estão nos ouvindo, né? Então é muito importante que a praxis se torne conhecida socialmente, né? Muito ainda desconhecido, e esse momento tem proporcionado isso para a gente de uma forma muito especial, com profissionais muito especiais como vocês. Muito obrigada, viu? A gente tem algumas coisas aqui no nosso chat, algumas perguntas para vocês. Vamos lá, exatamente. A primeira pergunta que surge aqui é da Daniela, que é TO, e ela gostaria de saber se o atraso na fala da criança com TEA está relacionado à dificuldade de ideação, simbolização. Sim, eu acho que a questão da... Posso responder? Isso. Posso responder? Pode sim. Sim, eu acho que pensar em questões de fala na criança com TEA, a gente tem que pensar em várias possibilidades, né? Acho que tem a própria dificuldade que é decorrente do próprio quadro do autismo mesmo, que a gente sabe que eles têm uma falha, né? É marca do diagnóstico de comunicação, principalmente comunicação social. Eles podem ter um transtorno sim de linguagem como fazendo parte do quadro, e a gente também tem que pensar nessas questões, como a Tina mostrou, né, a porcentagem é muito grande, então a gente também tem que pensar nisso como, por que tem crianças que você vê mesmo dando uma ferramenta de comunicação alternativa, mesmo tanto trabalho, você vê que mesmo assim, essa questão da intenção, da iniciativa é tão difícil, continua tão difícil, né, eu acho que a gente tem sim que pensar nesse fator. Eu acho que não é só esse fator, mas esse fator com certeza deve ser considerado também. Tem um peso significativo aí, né? Ótimo. Nós temos também a Andréia Silva, que pergunta a partir de que idade que pode ser feito o diagnóstico de apraxia de fala e dispraxia. Eu respondo depois você então, Tina. Pensando em apraxia de fala, o recomendado é que a partir dos 3 anos é possível a gente pensar no diagnóstico conclusivo,
exclusivo, ou quando essa criança consegue realizar as tarefas que a gente precisa para fazer esse diagnóstico diferencial. No entanto, muito antes disso, a gente já pode suspeitar desse diagnóstico, né? Então, para vocês terem uma ideia, hoje a gente tem estudos recentes mostrando o padrão de balbucio diferente deles enquanto bebês, essas dificuldades de alimentação enquanto é bebê. Então, se você tem já esse histórico do bebezinho lá com 6 meses, que já teve dificuldade para aceitar as papinhas, teve dificuldade com transição alimentar, o alimento parava na boca, muitas começam até bem cedo, até com a própria sucção. Então, a gente... conclusivo a partir dos 3 e antes disso a gente já tem vários marcadores que podem ajudar a gente a pensar numa suspeita de diagnóstico e já tratar como se fosse. Isso que é o mais importante. Um quadro de dispraxia, né? Se você for pensar numa avaliação formal, né? O CIPT, que é um teste que faz esse diagnóstico, né? Comprova esse diagnóstico, ele é passível de ser aplicado a partir de 4 anos. A gente tem aí a perspectiva de uma avaliação que vai pegar antes disso. Sinais a gente vê muito cedo. Você pode ver sinais num bebê. A gente tem bebês, né? Eu tive um bebê que ela não conseguia passar para sentado. Você tem bebês que não conseguem engatinhar. Ainda que esses programas sejam, de alguma forma, pré-determinados, né? Neurologicamente. Mas o impacto foi tanto que você vê funções motoras que não se desenvolvem adequadamente. Crianças que não brincam, que exploram muito poucos objetos. Crianças que muito cedo manifestam dificuldades sensoriais importantes de percepção, né? Sensoriais de modulação no sentido tátil, no sentido do aconchego, no sentido dos vestimentos, do banho, de movimentação. Crianças que muito cedo têm respostas exacerbadas ou diminuídas a esses estímulos. E isso vai necessariamente repercutindo nos tijolos que vão se colocando, né? A questão é que eu penso que muitas vão vindo, né? Antigamente a gente recebia a criança com 6 anos, 7 anos, quando ela começava a dar problema lá para escrever. Depois a gente começou a receber com 6, com 5, com 4, e a gente, felizmente, hoje tem pediatra que manda. O bebê. Esse bebê que não se regula porque tem um problema de modulação, esse bebê que não está brincando, né? Brincar é um ponto-chave. Onde que essa criança vai mostrar um problema de praxia? Ela brinca pouco, ela brinca repetitivamente. Então, se o apráxico de fala fica o dispráxico fica só batendo e jogando. É a expressão de uma mesma dificuldade, né? Um pouco ainda dentro do que você está falando, Tina, tem uma pergunta aqui. Se existe algum protocolo que é realizado pelo terapeuta ocupacional em crianças menores de 4 anos que não seja o SPM e o perfil sensorial? Possa dar suporte, provavelmente, aí ao diagnóstico. Você citou um pouquinho, né? Você tem... Em termos de avaliação direta, não como entrevista? Entendo que sim, porque ela está dizendo que não é um protocolo que não seja CPM e perfil sensorial. Não sei, Raquel, se quiser complementar. Eu acho que é um pouco do que a Tina falou já, né, Tina? Mas pode complementar que alguns alertas vão aparecendo, acho que até por avaliações de desenvolvimento infantil, né? Acho que esse raciocínio clínico vai sendo construído a partir desses sinais, né? Então, você tem um perfil sensorial que é para bebê, você tem um SPM sendo desenvolvido desde bebês, e você tem escalas de função motora fina, função motora ampla, você tem testes de desenvolvimento que vão te indicar essas dificuldades, né? Perfeito. Mas os testes vão, e a ideia do EASY é que ele pegue desde a criança pequenininha até o adulto.
né? adulto, né? Vamos Mas lá, vai vamos contemplar trabalhar um pouco para mais, isso. né? Exatamente. Nós temos mais aqui para baixo uma mãe que queria colocar uma situação. A Daniela. Daniela, você quer falar, Daniela? Ou você quer que a gente lê para você? Lu, me ajuda, você que está vendo embaixo. Se quiser, pode abrir o seu vídeo, o seu áudio. Tô procurando. Conversar com elas. Daniela Fernandes. Olá, boa noite. Olá, Boa tudo bem? noite. Tudo bem? Muito Tudo prazer, bom, pessoal, estar falando Daniela? com vocês. Já sou conhecida aí da Tina e da doutora Elizabeth. Ah, que legal. Prazer em revê-la. Estou muito feliz nesse momento de estar falando com vocês. Então, a minha dúvida era justamente essa, né? Que a Elizabeth falou a respeito dessa diferença do transtorno de linguagem associado mais à ideação. Então, se ela pudesse esclarecer um pouquinho melhor, que eu fiquei em dúvida. Tá vendo? Quando a gente pensa, né, como a Tina foi apresentando, quando a gente pensa em praxis, né, a gente pensa tanto na parte da ideação, do planejamento, como execução, né, do motora. E praxis e ideação tem muito a ver com essa questão do conceber uma ideia, né? Isso tem uma relação direta com linguagem, né? Não é só a gente, em relação aos objetos, né, o conhecimento que a gente tem com os objetos, mas isso também tem uma relação com a linguagem. Então, as crianças com questões, com uma apraxia, quando a gente pensa na apraxia de fala, a gente vê muita descrição relacionada à definição em si, né? Ela já fala isso, que é uma falta de planejamento motor de fala, uma dificuldade com o planejamento dos movimentos da fala. E o ponto que eu levantei aqui, até, né, o que a Tina colocou e que a gente vem discutindo, é que tem crianças que não falham só no planejamento motor, elas também podem falhar na ideação, que é essa etapa anterior, que é a geração da ideia, que isso vocês, terapeutas ocupacionais, são os brinquedos, tal, e eu, como fono, tenho que ver isso nessa relação com a linguagem. Então, eu acho que falta, na verdade, eu nem, até para esclarecer é um pouco difícil, porque, na verdade, eu joguei mais uma provocação aqui, que é no sentido que nós, fonoaudiólogos, a gente tem que olhar mais para a linguagem por essa vertente praxis barra pensando nessas questões de ideação. Eu acho que algumas crianças trazem, sim, essa dificuldade por uma falha de ideação e não só por uma questão de planejamento de fala. Tina, se você quiser acrescentar também. Sabe, Daniela, isso é uma ousadia nossa aqui. Sabe, de botar esse desafio para nós. Eu penso que assim, a gente tem aí algumas teóricas, né? A Teresa May Benson é a maior expressão para a gente dentro da TO que discute essas questões, e isso é para a gente estudar mesmo. Agora, a definição, né, o conceito de ideação dentro da integração sensorial, ele é um conceito interessante porque ele é construído a partir das experiências. Então, eu gosto sempre de usar uma analogia que é diferente de você estar numa rede, né? Que eu sei que eu vi seu sotaque, eu sei de onde você de estar numa rede, tendo suas ideias. Não é isso. São as ideias, né? As imagens que essa criança vai construindo a partir das experiências dela, a partir do que ela sente e percebe em função das experiências que ela tem de manipulação, de brincar, de exercitar essa função do corpo dela com os objetos, com o espaço. E isso vai dando para ela um estoque. Né? Então, eu mexi assim, aconteceu assim, eu mexi assim, assado, e ela vai criando um grande estoque. E isso vai criando, vai dando um terreno para ela desenvolver ideias, porque ela tem essa memória sobre situações e vivências que ela já teve. As nossas crianças têm uma questão que é, inclusive, de memorizar, né? De perceber, de organizar, de ter sucesso e de memorizar isso, essas experiências. Então, elas acabam tendo pouco estoque para isso.
E frente a um novo objeto, ela não tem muitas ideias de como vai fazer. Então, a gente acaba se valendo muitas vezes de estratégias para tentar estimular esse caminho, esse trânsito entre o fazer e essa função mais simbólica. E, por outro lado, às vezes, a gente usa essa função simbólica para tentar ajudar no movimento. A gente faz muito isso, por exemplo, quando a gente quer ajudar as crianças a fazer as letras, que é muito difícil. Cada letra, uma direção. E a gente fala, bom, desce e tem uma barriga. Essa barriga é um símbolo, né? Para algumas crianças faz muito sentido, para outras não. Então, a gente vai tendo que achar com cada criança qual é o melhor caminho. Eu nunca esqueço um menino muito inteligente, numa escola bilíngue, e que tinha muita dificuldade com essa história de letra. E um dia ele falou, mas como é que faz o 8? O 8, meus amigos todos fazem o 8, eu faço de bolinha. Eu falei, não, tem TO, não vai fazer 8 de bolinha. E aí ele, que fala inglês muito melhor que eu falei assim, assim. Uma caverna. Cave belly. E ele fez o 8. Porque aquela imagem mental fez sentido para ele. E a gente faz isso. Vamos pular igual um sapo. A gente usa a imagem mental porque essas crianças, às vezes, conseguem agarrar essas poucas que elas têm e elas têm que ter mais. A gente precisa trabalhar que elas tenham mais. Então, eu acho que tem aí um território que é da linguagem, que é do símbolo, que a gente precisa estudar, né? Para fazer melhor. Não sei se eu respondi. Respondeu sim, e respondeu até uma pergunta que eu recebi no particular aqui, no reservado, sobre como aprimorar a capacidade de ideação e de brincar da criança. E são essas oportunidades, né, Tina, que você colocou para a gente aqui então, agora. Olha, eu vou... Pode complementar. Aqui a gente fica até amanhã, mas eu vou novamente trazer a Elô, que se não está ouvindo, está aqui comigo. Vai no nível da criança. Vai onde ela está. A única possibilidade real, verdadeira, de ajudar é se você conseguir chegar onde ela está. Mesmo que seja uma brincadeira simples. Hoje eu estava com uma criança e a mãe falou assim, Tina, ele está brincando de esconde. Esconde, cadê? Achou, esconde. Porque o irmão dele, muito menor, está brincando disso. E eu falei, e agora ele está brincando disso legal, porque ele pegou a almofada e se escondeu de verdade. Agora está fazendo sentido isso para ele e ele está fazendo isso com os objetos do mundo, do universo aqui. E ele está vendo que ele cabe atrás dessa almofada e ele segurou essa almofada pesada. E ok, ele vai. Isso não significa que ele pensa igual o irmão dele de 8 meses. Ele pensa diferente. Ele pensa diferente, mas ele está aqui executando essa brincadeira aqui, e aqui que nós vamos começar. A Dinés dizia, se você entra num lugar de uma terapia e vê a terapeuta brincando de verdade, ela está fazendo o trabalho dela. O problema é que a gente não sabe fazer isso muito bem. A gente sabe treinar. E TO, que queira estimular a praxia, não pode treinar. Não é treino. Não há treino. As funções, né? O que você treina, a criança melhora naquilo que você treinou. A gente, né? Se eu treinar, eu melhoro naquilo. Vou até dançar um tango se eu treinar. Mas não significa que eu vou saber dançar outras coisas. Né? A função motora é tarefa dependente. Eu quero o quê? Eu quero que ela perceba o corpo dela e eu quero que ela melhore isso. A conexão dela com esse aparato dela, que ela possa desenvolver um ritmo, que ela possa desenvolver a capacidade de tentar. E até de se divertir quando não dá, quando cai e não dá certo. Porque essas crianças são as piores, as maiores críticas são elas próprias. E elas param de tentar.
E elas ficam só, quando não tem uma aproxia de fala, elas ficam só falando. Não querem fazer. Né? Bem, Muito a bom, gente... Então, acho que brincar é brincar no nível da possibilidade. Olhar para a possibilidade dessa criança e brincar com ela. E se divertir. O ambiente, né? Favorecer o brincar. Favorecer o brincar. E isso é uma lição da Teresa May Benson. Essa mãe, desde pequenininho, você vê que essa criança está meio desregulada. Dá nome. Estamos sacudindo, estamos balançando. Isto tem um nome. Jogar tem um nome. Lançar a bola tem um nome. Põe etiquetas. Essa criança precisa viver e ter etiqueta. Isso tem que ter uma representação para ela. Porque é em cima disso que ela vai desenvolver essas habilidades, inclusive de planejamento e de ideação. Ótimo, Tina, muito bom. Muito bom ouvir vocês. A gente ainda tem algumas perguntas que a gente vai direcionar para nas nossas participantes do dia. A gente sabe que a gente está com o tempo avançado e a gente precisa encaminhar para o encerramento. Hoje tem gente de parabéns que está fazendo aniversário, né, Beth? É verdade! Parabéns, minha amiga! E precisa comemorar, né, gente? Tem muita generosidade no dia do aniversário, está aqui com a gente, a gente agradece. É verdade! Ainda ensaiamos à tarde, hein? Um prazer. Pois é. Mas assim, a gente vai direcionar as perguntas, a gente vê uma forma de disponibilizar no canal do YouTube, algumas perguntas vamos combinar com elas como disponibilizar. Mas de qualquer forma a gente queria agradecer, foi um show estar aqui com vocês, muito gostoso, de um jeito muito carinhoso que vocês passam sobre uma temática tão complexa, né, e tão importante para esse momento. Então, a gente só tem a agradecer e agradecer a todos os participantes que têm colaborado nesse momento de estar aqui presentes conosco e apoiando projetos sociais tão importantes num momento tão desafiador que o nosso mundo enfrenta e estamos juntos e juntos somos mais fortes, se Deus quiser, né? Eu tenho um recadinho importante aqui, hein? Tina e Beth. É a família de Ribeirão, adoramos ver vocês, suas lindas. Eu vou saber quem é. Já fica assim, ai meu Deus, será que eu estou devendo o relatório? Isso que eu ia falar, Tina. Eu vou fazer o relatório, eu vou fazer. Até domingo eu ponho tudo em dia. Tudo de bom, muito obrigada, muito obrigada. Eu quero pôr uma fala aqui que eu ouvi da Beth no encontro que a gente teve da Associação Brasileira de Integração Sensorial, acho que foi o primeiro encontro da ABS, e ela falou muito carinhosamente, assim como o queijo é para goiabada, assim como o Rio de Janeiro é para o Cristo, e ela deu outros exemplos assim desse casamento perfeito, assim é a TO com a fono. Com certeza, que com precisam certeza. desse cuidado. Com certeza, com certeza. Muito obrigada. Com certeza. Obrigada, gente. Obrigada a vocês, Teós. A gente que agradece. Então, um beijo para todos, bom final de semana. Beijo, gente. Querida, estou vendo gente conhecida. Muito obrigada. Um beijo, gente. Até mais. Tchau, beijo, tchau. Até. Tchau. Beijo, Tina. Beijo, Beth. Obrigada. Beijo, beijo. Beijo.